Depois de 9 semanas da temporada regular de ambas, a LCS finalmente chegou ao fim, e os times que vão fazer os playoffs não definidos. E o que sobra pra mim é fazer um resumão, um apanhadão, uma análise, chame do que quiser de ambas as ligas. Como foi o clima nessa temporada de primavera, possíveis MVPs, coisas importantes e muito mais. Vamos começar falando da LCS Europeia. E como que foi o clima nessa liga? O LCS Europeia pode ser dividido em duas fases. Antes dos times começarem a jogar bem e depois dos times começarem a jogar bem. E como assim começar a jogar bem? Porque basicamente todos os times tiveram uma troca de lineup muito profunda. Só a Fnatic e a Misfits tiveram o mesmo lineup base no passado. Alguns times como a Rocket e a 2K trocaram outros jogadores, a GTO e a Splice mantiveram só um, a Giants e a Schalke que estão voltando pra liga agora tiveram jogadores completamente novos também, e mesmo os times que mantiveram jogadores, como a Fnatic e a Misfits, mudaram o estilo de jogo. A Fnatic tentou um estilo de jogo muito mais agressivo esse ano, e a Misfits perdeu o Perfevil e o Ignar, que eram os clones playmakers deles. Então todos os times vieram com uma cara muito diferente, e deu pra ver que acho que nas primeiras 3 semanas da liga, o negócio estava bem travado, os times não estavam se sentindo muito confortáveis, tentando várias coisas diferentes. Alguns times se aproveitaram muito disso, como a Vitality e a Schalke, que evoluíram muito cedo. Porém, a Vitality conseguiu manter o bom resultado e classificar nos playoffs, mesmo não pegando a vaga de direto para as semifinais. E a Schalke foi um caso interessante, porque eles começaram a liga muito bem, mas eles não estavam muito bem. Eles estavam jogando mais ou menos, só que como o resto estava ruim, eles se aproveitaram e quando todo mundo foi melhorando, eles não conseguiram evoluir ao mesmo passo. E acabou que aconteceu. E ao contrário disso, a gente tem a 2K. Começou muito mal, mas depois de 2 trocas de jogadores, adicionando o Self e o Shulk, os caras conseguiram fazer playoffs. Uma campanha de recuperação simplesmente milagrosa. Então foi basicamente isso. Todos os times foram evoluindo bastante, foi possível ver isso. Cada time evoluiu do seu próprio jeito. E no final do split, todos os times estavam bem perto, com exceção, claro, da Fnatic, que estava simplesmente melhor que todo mundo. Então essa foi a cara da LCS Europeia nesse ano. Agora vamos falar dos possíveis MVPs e calouros do split, ou Rook of the Seasons, dessa liga. Bom, uma das coisas interessantes a analisar quando o assunto é MVP é qual jogador pegou mais MVP de partidas. Porque toda vez que um time ganha uma partida, o jogador que teve o melhor desempenho é selecionado e recebe o título, o MVP daquela partida. E isso é somado e tudo mais. É igualzinho acho que é o destaque da partida aqui no Brasil, perdão se eu estou errado. Mas o jogador que mais teve MVPs nessa temporada regular foi o Mini Trupax, seguido de um empate quádruplo em Hansama, Yankos, Jizuki e Perks. Bom, eu acho que algum desses jogadores vai pegar MVP? Não. Por quê? O Mini Trupax e o Jizuki são jogadores impressionantes, foram o coração da Vitality basicamente esse ano, mas ambos são calouros, e eu acho que um deles vai pegar o título de Rook of the Split, ou Calouro do Split, perdão, e vai ficar por isso mesmo. O Hansama não vai pegar esse título nem ferrando, porque a Misfit teve uma campanha completamente decepcionante e ele só tá aí porque ele era o único cara que estava jogando mais ou menos no time. Enquanto o Yankees e o Perks, eu podia até falar deles, mas as últimas 2 semanas os dois foram horríveis, principalmente do Perks nas últimas 2 semanas. Ele foi o principal motivo pelo qual a GTU quase ficou de fora da vaga de teatro para as semifinais. Então, não acho que ele vai pegar. E quem que eu acho que vai pegar? Acho que todo mundo tem que ficar de olho na Fnatic. Porque quando um time tem um desempenho tão impressionante como a Fnatic teve, simplesmente muito à frente de todo o resto dos times, é muito difícil um jogador da Fnatic não ganhar, porque a Fnatic estava muito à frente, e os jogadores da Fnatic também, né, uma associação direta. Então eu acho que o Caps e o Reckless vão ser os principais candidatos, enquanto para Rook of the Split vai ser o Mini Trupax e o Jizuki, eu acho que não vai sair disso. Então, qual que é o legado, a mensagem, o principal destaque desse split? E na minha opinião, acho que é jogadores que estavam atuando fora da Europa, principalmente na América, com muita certeza, principalmente na América do Norte, voltando para a Europa e tendo bons desempenhos, como por exemplo o Niski, que agora está na Splice, mas estava jogando pela Invis o ano passado, o Selfie, que passou um tempo lá jogando circuito desafiante, jogou um pouquinho na Cloud9 e agora voltou para LCS com força total. O Dilius, que estava também jogando Circuito Desafiante. Jogou Circuito Desafiante nos Estados Unidos, na LCS norte-americana no ano passado. E jogou o finalzinho do ano na Europa, mas também no Circuito Desafiante. Volta a LCS com força total, um dos principais nomes para Vitality.
Então é basicamente isso, o êxodo ao contrário dos europeus, voltando para América do Norte, voltando para a Europa. E isso foi bem legal de se ver. E a coisa mais interessante foi que eles não simplesmente voltaram para a Europa, eles voltaram jogando muito bem. Quando muitos jogadores europeus saíram da Europa nesse ano, como por exemplo o Sven Mif, o Febvin, o Parvivo, muitos voltaram também, então o nível continua alto da liga. Então chega de falar de Europa, vamos falar de América do Norte agora. E qual foi o sentimento desse split para a América do Norte? É um pouco da Europa, mas também muito diferente. Ao mesmo passo de que na Europa tiveram muitos times com lineups novos, a gente teve muitos times novos na América do Norte. 4 lineups completamente novos, 4 times completamente novos, e 2 times da casa, que foram a EcoFox e a Team Liquid, com lineups completamente novos também. Claro que a TSM trocou muitos jogadores, a CLG trocou 2 jogadores, mas o sentimento foi que no começo do split é a mesma coisa da Europa, os times não estavam desenvolvendo tão bem, mas alguns times desenvolveram muito melhor do que os outros, começaram muito bem a liga. Mas ao longo das semanas deu pra ver que todos os times foram evoluindo, alguns muito mais rápidos e alguns mais devagar. Como por exemplo a CLG, que demorou muito pra evoluir, mas terminou muito bem a liga também, mas infelizmente não conseguiram recuperar para os playoffs. Mas o principal sentimento é que é um abismo enorme na América do Norte nesse momento. Optic Gaming, FlyQuest e Golden Guardians não conseguiram acompanhar os outros times. Eu não vou citar a CLG, porque a CLG começou muito mal, mas eles tiveram, acho que as penúltimas 2 semanas muito bem. Mas infelizmente não deu para eles se recuperarem para fazer os playoffs. Mas eu acho que nesse momento eles estão tão bem quanto os times que vão fazer os playoffs, mas infelizmente eles não vão participar. Mas se não acontecer alguma coisa, se os outros times não evoluírem muito, se não houver contratações, vai fechar uma panelinha na América do Norte, esses 7 times que estão muito fortes. Um deles vai eventualmente participar de outros playoffs, né? Isso é um fato. Mas esses times que estão pra baixo precisam fazer alguma coisa, porque eles não tiveram chance nenhuma contra os chefões da LCS nesse momento. E outro sentimento bem interessante foi ver os times novos jogando, principalmente a EcoFox. Foi bem legal ver como a organização montou um line-up completamente do zero, com jogadores completamente diferentes, e deu muito certo. E vamos falar de MVPs e calouros da temporada. Bom, diferente da Europa, onde as coisas, na minha opinião, estão bem definidas, eu não vou nem me arriscar a falar quais podem ser os candidatos a MVPs da LCS norte-americana. Porque, como eu disse, tá uma panelinha lá em cima, e essa panelinha tá muito próxima, os times foram muito justos. Então, vários jogadores têm chances. Smoothie, Bjergsen, Dardoch, Rune, Double Lift, uma porrada de jogadores aí de times completamente... O Febvin, o Apollo, o Hakuho. Então é uma decisão muito difícil para MVPs. A gente tem que ver quais vão ser os critérios usados, porque cada jogador, todos os jogadores mostraram o seu lado forte, mas também todos os jogadores mostraram o seu lado fraco nesse split. Isso é bem interessante. Então eu tô bem curioso para ver qual vai ser a escolha dele, já que nenhum jogador dominou, assim. Todos os jogadores tiveram campanhas humanas. Jogaram muito bem em alguns momentos, mas muito mal em outros. E ao contrário dessa dúvida toda para MVP, o calouro da temporada, o calouro do split, está muito definido. Eu só não aposto porque eu não tenho dinheiro. Que vai ser o Licorice, top laner da Cloud9. Ele teve uma adaptação fantástica à América do Norte, à LCS. Nenhum outro jogador chegou perto, nenhum outro calouro chegou perto de fazer o que ele fez. Está entre os melhores top laners da liga no seu primeiro ano. Há muito tempo a Cloud9 está preparando esse cara para jogar na LCS e finalmente ele deu as caras e foi de longe o melhor calouro. O solo por parte da Clutch Game, que é o top laner também da Clutch Game, também fez uma campanha muito boa, mas muito inferior ao Licorice. E pra fechar, vamos falar da lição, do aprendizado que esse split trouxe pra gente. Eu acho que foi que a LCS norte-americana, os times da LCS norte-americana não conseguem construir lineups em volta de jogadores norte-americanos. E é até engraçado falar isso. Vocês sabiam que nunca um jogador nascido na América do Norte ganhou MVP da LCS norte-americana? Foram jogadores europeus, coreanos, Bjergsen, Phoenix, Rune. Então é incrível como não é que não existam jogadores norte-americanos bons, o Double Lift, o Belter, o Haunter, o Apollo, jogadores norte-americanos fantásticos, o Smoothie, mas eles não conseguem construir times em volta de jogadores. E isso ficou muito claro quando os 4 times novos foram anunciados.
a gente viu muito foco em cima de jogadores europeus. Principalmente europeus, mas também coreanos. O Power of Evil e o Fabin, que é sendo a cabeça das suas equipes. A equipe da 100 Chiefs, que vai construir em volta o jogador norte-americano, que é o Afromu, mas os destaques eram com certeza o Sunday e o Ryu. E o time que veio full NA, full jogadores norte-americanos, que foi a Golden Guardians, foi o pior time da liga. E os outros times continuam tendo foco em jogadores europeus, como a TSM, a Cloud9, com o Bjerg, o Jinsen. Então é uma coisa ruim pro cenário, eles dependem muito de jogadores estrangeiros. E já perceberam que tem muitos jogadores estrangeiros que vão pra América do Norte, principalmente europeus, mas nunca um jogador norte-americano foi jogar na Europa? Quer dizer, eu não vou falar nunca, né, mas... Eu basicamente não sei sinceramente não sei de caso nenhum de um norte-americano que foi jogar na Europa, enquanto europeus que vêm jogar na América do Norte é muito comum. Então é algo engraçado e algo que não tende a mudar. Passa ano, sai ano, isso é algo fixo. Então é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, um resumão, um apanhadão das principais coisas, na minha opinião, desse temporada regular da LCS. Claro que as LCS ainda estão longe de acabar, ainda tem os playoffs e muita coisa pode ser definida nos playoffs. Lembrando que a partir de amanhã vai começar uma série de vídeos especial, de terça a sexta, igual cada dia eu vou falar de um dos confrontos dos playoffs, começando amanhã. E vai ser uma série de vídeos bem legal, eu acho. Eu tô bem interessado em fazer, os confrontos dos playoffs vão ser bem interessantes. Um dia Europa, um dia Norte América, um dia Europa, outro dia Norte América. Mas chega de falar, é basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, você pode se inscrever no canal, eu falo sobre competitivo internacional de League of Legends. Você pode deixar o seu like e um comentário, principalmente um comentário, eu vou gostar muito de você dar a sua opinião de algo que eu posso melhorar, algo que você não gosta, algo que você gosta que eu devo focar. Muito obrigado e fiquem sempre sus.